Can you hear me now? Oh, it's Steve calling. Damn it. Alô? Hello. Então? Então, como está? Estou bem. E o Soutor, como está? Também. Mas pronto, opá, o que tens feito? Opa, trabalhava. Tem sido PA dia e noite. Eu ainda não me meti nisso porque nós ainda não sabemos como é que vai ser. Ainda Pois não eu nos sei. disseram nada. Pois eu sei. Por acaso, nos últimos dias tenho tirado uma pausinha, até porque já estava a começar a bater mal. Que eu estava a fazer um horário em que eu acordava às 10 da manhã. Que até é bom, eu continuo a fazer isso. Mas acordava às 10 da manhã para ir para o computador trabalhar para a PA. Tu já falaste da PA noutros episódios, certo? Já. Não preciso Já. explicar o que é PA. Ok. Para trabalhar na PA e depois vou almoçar e ajudo a arrumar a cozinha e tal. E volto à tarde a ir trabalhar na PA e trabalho na PA a tarde toda e janto e depois volto a trabalhar na PA pá, e até às 10 ou às 11. Ei, isso são 12 horas à volta da mesma coisa. Eu acho que explodia. Não. E já. Eu andei nesse ritmo, pai, 2 semanas seguidas. Portanto, Fogo. já. Isso é commitment. É. É commitment, mas eu tive que parar porque já estava a bater mal. Claro. O cérebro estava a queimar, né? Eu E depois tenho. lá está, eu agora como eu recomecei aquilo, né? E eu estava a fazer a animação com base em gravações que eu fiz, em que a maior parte das vezes o ator foi o meu irmão. Por isso, olhar para o meu irmão durante 12 horas seguidas é uma coisa incrível. Eu tenho pena da minha irmã, sinceramente. Tenho pena da minha irmã e dos meus vizinhos. Porque quando estou na seca, pego no ukulele. Pronto, opá, que por si só já é mau. Mas depois ponho-me a cantar por cima. Ou seja, que é Incrível. incrível. E agora, há 2 noites seguidas. O que é? Desculpa? Tenho saudades de ouvir a tua voz desafinada. Eu um dia mando-te um vídeo. Um dia faço um episódio de podcast só eu a cantar. É claro que Meu perco as 20 visualizações que tenho, deixo de as ter, mas É nesse dia que o podcast morre. sim, mas quando estiver lá perto eu faço isso. Faz isso quando não tiveres mais convidados para usar, senão... Sim, vou primeiro gastar o pessoal todo e ter as conversas todas e depois faço isso. Mas o meu pai, desde há 2 noites para cá, tem vindo cantar comigo. Ou O teu pai é seja, como tu? o quê? O teu pai canta tão bem como tu? Sim, e tem um ritmo pior do que o meu. Meu Deus! O que é muito difícil, mas o meu pai pega nos bongós e eu não sei o que é que ele faz, mas estás a ver o que é não acerta uma, é tudo ao lado mesmo. Para tu teres percepção disso é porque é grave. Sim, eu que não tenho ritmo nenhum, para perceber que o meu pai está fora do ritmo é difícil. É grave. É, bastante bastante. Mas depois ainda por cima o meu pai põe-se a pesquisar músicas que eu nunca toquei, nem treinei, nem nada. Com acordes que eu tocar o ukulele há nem um mês, né? E o meu pai pega em acordes que eu também nunca vi. Ou seja, e depois põe-se a gravar. Que é outra coisa incrível. Depois põe-se a mandar a pessoal e assim. Ou seja, eu tenho pena dos meus vizinhos, porque ainda por cima é à noite isto. É pá, aí 1 hora de concerto à noite. E também tenho pena da minha irmã. É claro que tenho mais pena dos vizinhos que da minha irmã, porque o que ela me chateia durante o dia eu retribuo à noite. Mas pronto. O que é que também tem sido muito bom para eu manter a minha sanidade mental? O que é? É que, com a Matilde, que é uma das pessoas com quem ou já gravaste ou acho que vais gravar. Vou não gravar, sei, vou não gravar sei. ainda, sim. Ok. Que eu tenho muitas vezes gravado eu a cantar cenas em karaoke, daqueles que tu encontras no YouTube, e tenho-lhe mandado e ela depois manda de volta. E andamos então assim numa troca de mandar musiquinhas, cantar. Nice. Que é incrível, e depois pomos-nos a fazer coisas, a cantar coisas difíceis, que é para nos rebentarmos todos. E é incrível. Ainda ontem estive a cantar a Always dos Bon Jovi, que eu comecei a gravar para lhe mandar e depois cheguei a um ponto em que não, esquece,
secundário. e depois tu não paras, tu só paras Yeah. quando estourares a tua voz toda e não consegues falar Yeah. mais. E aí eu é tipo, não, eu não vou mandar isto. O microfone estourou. Tá a ver? Então, é melhor não. Mas E- pronto. Ainda bem. Mas isto leva-me à primeira questão. Primeiro faço a questão, depois tu apresentas. A questão que eu tinha para hoje era se tu pudesses ir assistir a qualquer concerto que já tenha acontecido até hoje, não interessa a localização, não interessa a data, nada, podias, podias já ter nascido ou não, qual era o concerto? Uf, isso é uma ótima pergunta. Mas provavelmente qualquer um, não qualquer um, mas uma das edições do Festival do Voa, que é o festival que acontece aqui na Península Ibérica de Metal, normalmente em Espanha. Claro que tu ias para aí, não é? Yeah. Claro. Ah pá, desculpa. Mas porquê? Porque eu nunca fui ver um concerto de metal, apesar de eu adorar esta cena com o fundo do meu coração. Mas eu nunca fui ver nenhum concerto de metal. E eu acho que ir assim a um festival de metal e ver várias bandas de renome e vários artistas que eu admiro dentro dessa área ao mesmo tempo, acho que era assim uma experiência incrível. Eu podia dizer Muse também, que é a minha banda, são os meus bebés, mas eu isso já vi um concerto deles, por isso, yeah. Eu ia a Live Aid ao Wembley Yeah. Stadium. Sim, Estava indeciso entre esse e entre o concerto dos Queen no Wembley Stadium, mas depois pensei, opá, no Live Aid também tenho lá Queen pelo meio e consigo ver os Queen e consigo ver outras coisas que gosto. Por isso se calhar ia para aí. isso também é uma ótima resposta. Ou seja, fomos os dois para coletâneas e nenhum para... Yeah. Ou seja, para um festival e não para concertos. Se fosse essa cena de, e se pudesse ir ver um concerto sem pagar nada, só vais porque queres, era a coletânea logo. Claro, Acho que ver o nunca iria máximo para uma possível única seguido. banda. Yeah. Acho que nunca iria para uma cena de uma única banda. A não ser os Muse se não os mesmo que a maior tivesse parte visto. das bandas fossem coisas que eu não conhecesse, estás a ver? Sim. Porque acho que é muito mais enriquecedor. Principalmente para alguém que gosta de música e que gosta de compor música. Às vezes conhecer, mesmo ao vivo, ver performances de coisas que tu nunca tinhas visto, acho que é Sim. algo extremamente enriquecedor. Eu só fui a um festival e foi contigo e foi ao Marés Vivas. Yeah. E nós incrível. só era para ir ver os ornatos, ou seja, o resto. Mas como queríamos ir para a primeira fila, nós estávamos lá desde o primeiro concerto, né? Tivemos 7 horas e acabei por ver bandas que nunca me passaria pela Carlão. cabeça ver, mas que até gostei. Viste o maravilhoso Carlão? O Carlão, foi o grande Carlão. E comecei a cantar os parabéns ao Carlão e de repente já estávamos todos. Foi muito fixe. O grande Carlão. O grande Carlão. Então, olha, vamos pôr de parte o grande Carlão e apresenta-te. Pronto, então eu sou o Vicente, sou um colega de turma daqui do Menino Belchior, Só colega, não vamos só colega. Nada de amizade, esqueço. Pronto, sou um colega de turma daqui do Menino Belchior, mas eu estou a estudar em audiovisuais com especialização em multimédia, ou seja, animação. Enquanto que este menino é mais vídeo. Eu trabalho menos que ele, digamos. Não sei se ouviste, no último episódio nós estávamos a falar sobre... Tu apareceste na minha cabeça no último episódio porque estávamos a falar sobre o Love, Death Robots. Yeah. E o episódio que estávamos a falar, que era a base, pronto, de todos, deve ser a animação mais fácil, porque é a animação 2D, enquanto depois tens outros que é tipo as cutscenes de um videojogo e coisas muito mais. E eu às páginas tantas estava a dizer, porque isto até é fácil de fazer, e depois até disse, pronto, se alguém de multimédia aqui me ouvisse, já estava a levar. Eu ouvi esse episódio, mas eu ainda não vi o Love, Death and Robots. Mas
Mas é que, Mas não me venhas dizer que é fácil. pois, eu depois disse, pronto, é que já vou levar já num fácil. Ahm, pronto, hoje nós vamos falar sobre medo e sanidade mental, não é? Yep. Eu foquei-me mais no medo, depois a sanidade mental entra ligado ao medo. Entra Sim, porque são Não, coisas que não. dependendo um do outro. Sim. Primeiro, sentes que tens muitos medos Sim. irracionais ou racionais? Depende. À parte Eu do acho teu que medo de nenhum cães, medo- Sim, eu tenho um pavor enorme a cães. E isso não é minimamente racional. Acho eu. não. E acho que isso não é minimamente racional. Até porque eu sou uma pessoa que nunca teve uma experiência negativa com cães até há uns anos para cá. E tu foges de cães, seja um cão grande, seja um cão pequenino que não te faz nada, não é? Yeah. Mas eu na minha vida mais no início, na minha infância, eu nunca tive nenhuma experiência negativa com cães. Ou seja, mas sempre tive medo de cães. Ou seja, é um medo completamente irracional. Até há uns tempos, porque agora apareceu aqui uma matilha de cães nos arredores da minha casa que já me perseguiu algumas vezes. E eu já contei várias histórias disso. E claro que isso são experiências traumáticas, principalmente para quem já tem medo à partida. Mas é um medo completamente racional. Eu acho que não há muitos medos que sejam racionais. Não sei, depende. Porque eu tenho uma história primeiro com cães, mas estávamos a falar dos medos racionais. Porque eu sinto que, por exemplo, não me adianta nada dizer eu tenho medo de leões, porque no meu dia a dia não tenho contacto nenhum com leões, ou Exato. não tenho medo de cobras, porque também não tenho contacto com cobras. No entanto, acho que se estivesse no meio de uma savana e tivesse um leão ao longe, eu começava a fugir a 7 pés, cheio de medo, não é? Mas no meu dia a dia, acho que são poucos os medos que são racionais, digamos. Acho que é tudo mais ou estamos mal informados à partida, que é uma coisa que neste momento há muito, não é? Ou então só coisas que por algum motivo, sobretudo quando era criança, comecei a ter medo e a partir daí. Em relação aos cães e a matilhas de cães, porque um contexto, ando a deparar comigo a falar com animais agora nesta quarentena. Isso é grave. Mas sinto que A não ser seria que eles estejam a pior falar se contigo os ou- animais falassem comigo. Pois, Enquanto for eu a falar com eles, acho que não é assim tão mau. acho que não. Mas então no outro dia estava a miar a um gato pela janela e depois comecei a ter pensamentos altamente filosóficos sobre o que é que o gato me estaria a dizer se estivesse a falar comigo, etc. Mas eu lembro-me quando era pequeno, devia ter para aí 6 anos, e estava numa pastelaria aqui em Passos a comer na esplanada com os meus bisavós e comecei a uivar. Bem, E comecei porquê? Não sei. Não sei se tinha visto o Tarzan ou há uns dias antes, assim uma coisa. Mas estava a uivar e os meus bisavós mandaram-me parar e eu não parei logo. Só parei, ou então até era mentira. Os meus avós estavam a comer lá dentro e eu vim cá fora e estava cá fora a brincar e comecei a uivar. Porque é uma coisa que normalmente se faz, não é? Mas uivei. E de repente aparecem para aí 20 cães, uns atrás dos outros, atrás do meu uivo. E eu fiquei muito assustado e fui para dentro e não saí durante algum tempo. podias ter sido o chefe da alcateia, meu. Foi assim, eu lembro-me Podias ter de... sido lá aquele lado do livro da selva, mano. Sim, mas eu tive muito medo. Eu lembro-me que tive muito medo. E deve ter sido o único momento que eu tive medo de cães. Foi quando me aparecem 20 cães a seguirem-me, porque eu estava a uivar-lhes, não é? Yeah. Eu acho que desmaiava numa situação
e vinham os cães todos. Acordavas meio desfigurado já. Acordar, Nada mórbido. Ahm, nada mórbido. então, Mas acho que era o que acontecia. ahm, ou então eles só lamberem, porque os cães em geral não fazem nada, né? Qual é o tipo de relação que tens com o medo? Quem é que controla a relação? És tu que controlas mais os teus medos? São os teus medos que te controlam mais a ti? É algo lá pelo Boa meio? pergunta. Boa pergunta. Eu acho que sou uma pessoa que é muito controlada pelo medo. Apesar de tudo. E acho que, apesar de tudo, acho que sou uma pessoa que tem consciência de que é controlada pelo medo e que tenta combater isso. Mas acho que não sou uma pessoa que o faça muito bem. Porque eu acho que o medo, em geral, o conceito de medo, acredito que venha dos primórdios de sobrevivência, né? De qualquer ser vivo. Porque aquelas coisas, tipo, mesmo o medo de cães, ou o medo de um animal qualquer em geral, muitas vezes vem da questão de sobrevivência do ser humano, né? O medo de uma cobra muitas vezes é porque certas cobras se te mordem Sim, com sim. locais. Eu estive a pesquisar isso ontem por causa disto, porque nós era para gravarmos ontem, né? E vi que nunca tinha pensado nisso assim, mas os medos em geral derivam de. Como é que se diz? Ou seja, por exemplo, medo de cobras acho que vem do Paleolítico, do Neolítico, medo de. Ou seja, já são coisas muito antigas, mas que hoje em dia, é isso, hoje em dia, apesar de não termos cobras no nosso, à nossa volta, a não ser se calhar num jardim zoológico, ou, continuamos a ter medo de cobras, ou continuamos a ter medo de cães, apesar dos cães hoje em dia não nos fazerem nada, não é? Sim. Acho que é um bocado por aí. Mas eu acho que sou uma pessoa um bocado controlada pelo medo. Eu acho que faço muitas escolhas em função de medos que se calhar não devia fazer. Eu acho que depende. Comigo acho que. Acho que sou um bocado controlado inconscientemente. Quando reparo que é algo consciente, tento dizer: ah, é? Estás com medo? Então vamos. Estás com medo disto? Bora. Vamos fazer isto só para. No fundo, só para me satisfazer a mim mesmo e para dizer: ok, consegui controlar a relação. Fui eu que. Mas muitas vezes não controlo sequer porque nem reconheço que é um medo. E quais é que são os teus maiores medos? Não a nível de instintos de sobrevivência, ou seja, não a. O outro tipo de medo. Ou seja, os teus medos sociais, se calhar, e os teus medos. Olha, neste momento da minha vida, por causa de tudo o que se está a passar no mundo, não é? O meu maior medo é que esta porcaria desta cena chegue cá a casa. Porque pelo estado de saúde dos meus pais, principalmente. Sim. Porque eles não se aguentavam, né? Nenhum deles, em princípio. A minha mãe tem a doença que tem e ainda está a fazer tratamento por causa disso. E o meu pai também tem alguns problemas genéticos a nível cardíaco que faziam com que também fosse mais complicado. E acho que neste momento é um dos maiores medos que eu tenho. Mas os maiores medos, que mesmo esses eu não acho que sejam medos racionais, porque eu não acho que nenhum medo seja racional. Pois, não sei. Acho que qualquer medo, quando confrontado com racionalidade, Acaba por se dissipar. Exatamente. Percebes? Sim. Porque qualquer pessoa que tome uma ação por medo, está a fazê-lo irracionalmente. Eu, por exemplo, eu sinto que os meus maiores medos são. Opá, isto do corona tem tido alguma influência porque, pronto, como a minha mãe está grávida, assustou-me e quando o meu pai saiu, teve isolado,
estive assustado. Achei que não Claro. tinha medo disto porque penso, pá, isto para mim é tranquilo, isto não. ah, Mesmo que a minha mãe tenha, em princípio não lhe acontece nada. Mas depois, quando o meu pai esteve isolado, eu caí em mim e disse: pá, calma, que isto pode ser algo grave. Pá, que depois é isso, confrontando com a racionalidade da coisa, não era nada de especial. Ah, Exato. é que nem sequer estava nada confirmado, não era a possibilidade de. Mas sim, tive medo. Ah, mas depois sinto. Tenho um medo, e deve ser o meu maior medo, é de ah, ter 60 anos, olhar para trás e dizer: opá, o que é que eu fiz com a minha vida? Ah, e não sentir que aproveitei e e sentir que houve oportunidades que eu devia ter agarrado que não agarrei e deixei passar coisas que se calhar não devia ter deixado passar. Sobretudo por pensar demasiado nas coisas. E sei que só o facto de pensar neste medo já estou a pensar demasiado e isto é um ciclo vicioso. Um, mas. E é isso. E ser rejeitado, ou seja, não ter controlo sobre a minha carreira e sobre. No sentido. Eu li um livro há uns tempos atrás uh, que era sobre sucesso e sobre casos de malta que é bem sucedida. E houve uma série de fatores que influenciavam o sucesso das pessoas que as pessoas não tinham controlo, como por exemplo, lembro-me de um advogado que o facto de ser judeu em Nova Iorque naquela década em específico o ajudou imenso. O facto de ter nascido no ano X, se tivesse nascido 2 anos antes, provavelmente não tinha sido tão bem sucedido. Se tivesse nascido 2 anos depois, também não. Ainda bem que nasceu naquele ano em E específico. acho que em termos de carreira, acho que há sempre um grande fator de sorte, seja no que for. Mas que é uma Acho que há coisa que me sempre. mete medo, percebes? Yeah. Porque eu sinto, O medo de não conseguires controlar esse fator de sorte. é Né? isso. Porque eu sinto que eu tenho os meus objetivos e tenho medos em relação aos meus objetivos e tento superá-los para chegar aos meus objetivos finais. Uhum. Mas sinto que é horrível pensar que posso não chegar lá por fatores externos a mim. Por Uhum. coisas que eu não controlo. Não tenho controle absolutamente nenhum. Yeah. Lá está. Mais uma vez, esse é um medo que só é superado quando confrontas com racionalidade, não é? Sim, Porque porque a probabilidade de. E porque é assim, se não consegues, se há coisas que não consegues controlar, o que conseguires faz com que te abras o é maior número isso. de possibilidades. Mas é só o facto de pensar demasiado sobre as coisas e não pensar racionalmente, não é? Uhum. Porque eu sinto que se confrontasse as coisas se tivesse uma mente extremamente racional em todos os momentos, sinto que não teria muitos medos. Uhum. Por exemplo, medo do fogo. Eu não sinto que tenho medo do fogo. Se calhar tenho. Porque o contacto que tenho com o fogo, não é? São coisas controladas. Ou seja, Exato. é uma questão de respeito. Ou seja, se eu tenho uma lareira acesa, não me vou estar lá a meter a mão, não é? Mas sinto que coisas. Em princípio, Tenho mandado a falar com gatos e com cães, não é? exato. Já estiveste mais longe também. Verdade. Mas a sanidade mental é daqui a bocado lá. Mas ainda não cheguei a esse ponto. Sim, E sim. reforço ainda. Ahm, mas é isto, ou seja, porque penso nas coisas, não é? Porque há uma racionalidade e há ali a relação que tenho com os fatores à minha volta fazem com que não tenha medo de muita coisa. Exato. Exato. Mas não sei. Lá está, é uma coisa que vem muito da vivência de cada um. Sim. O que é estranho, porque lá está, eu também tenho medo de cães e nunca até tive nenhuma vivência má com cães. Mas acredito que seja muito da vivência de cada um. Uhum. Porque, e mesmo da forma como as pessoas veem as suas escolhas e como veem a vida em geral. Porque, voltando ao medo desses fatores que possam impossibilitar na carreira, ou porque há o medo
de que a sorte não esteja do teu lado, não é? Porque eu vejo muita gente, e eu sou um bocado assim, que tem muito medo de tentar começar a fazer algo, porque pensa nesse tal medo de que, mas se calhar há coisas que eu não vou controlar e que me vão fazer com que tudo isto corra mal. Mas E em que que depois sentido? Tentar não coisas em começam. geral ou alguma coisa em específico? Coisas em geral, tipo, eu ando a fazer aqui umas ilustrações e eu gostava de começar um blog, se calhar ganhar algum dinheirinho a fazer umas ilustrações que alguém me peça para fazer, ou sei lá, começar a gravar, eu estou a dar exemplos meus, mas começar a gravar umas músicas ou uns covers, a tentar publicitar a minha música ou algo do género, percebes? Sim. E acho que há muita gente que depois tem o medo de começa, queres fazer as coisas, começa a fazer as coisas. E é isso, é se Não há- calhar não não há que pensar ter muito medo. sobre. Não há que ter o medo dos fatores que tu não controlas quando os que tu controlas não estás a controlar. Não é? Eu estava a falar sobre isto com uma amiga minha, que ela mostrou-me um texto que eu achei espetacular, que ela tinha escrito, mas não sabia se devia publicar ou não, porque e se as pessoas interpretam de uma maneira que não era para ser interpretada, e se as pessoas, eu acho que não é não pensar muito. É assim, é claro que não vamos estar aí a escrever coisas e a lançar coisas, a insultar o resto do pessoal, mas sinto que a minha experiência, eu tenho-me tentado expor ao máximo a nível artístico e a nível profissional. Não a nível pessoal, mas ou seja, as minhas redes sociais, etc., têm sido para publicar trabalhos, para publicar textos, para etc. E o feedback que tenho tido, das duas uma, ou não tenho feedback normalmente, e é tranquilo, ou tenho feedback que é positivo e é fixe e gosto de receber este tipo de feedback e de perceber o que é que seja a dizer bem ou a dizer mal, não é? Ou seja, mas feedback construtivo, Feedback positivo, exatamente. em que eu olho e digo, ok, por exemplo, às vezes ouvem-me um episódio de podcast e disseram, olha, gostei deste episódio porque isto, por causa daquilo, o que outro. Este episódio já não correu tão bem porque sinto que estavas mais preso, mas... E eu olho e digo, tem razão, se calhar no próximo já tenho de estar mais... Já tem de ser uma coisa mais fluida, já... Ou seja, esse é um bom tipo de feedback, mas aquele que... de andar a receber insultos e de... que era um medo que eu tinha originalmente porque me diziam que isso acontecia imenso, eu nunca vi. Nunca vi o pessoal nunca recebi insultos gratuitos e comentário, feedback não construtivo por me pôr cá fora. Mas vais receber. Sim, claro. Eventualmente, Mas uma coisa sobretudo boa, pela tu internet, não é? Sim, tu estás no início da tua carreira, principalmente com os podcasts, e já agora estás a fazer um trabalho incrível. Thank you. Acho que estás a fazer um ótimo trabalho com isso. Principalmente porque estás a fazer algo, não é? E muita gente, e lá está, é voltar à questão dos medos, que muita gente, principalmente na nossa idade, quer fazer as coisas, mas depois não começa sequer, nem sequer pensa em começar. Sim. E só o facto de tu estás a pôr trabalho já é uma grande mais-valia. E de estares a aproveitar esta quarentena para fazer algo útil. É uma ótima mais-valia. Mas quanto mais pessoas tens a seguirem, mais pessoas Exato. tens maior a probabilidade. Por exemplo, eu vejo isso com com uma série de celebridades do insultos gratuitos. E depois tens duas coisas. Tens os insultos gratuitos porque há gente que nunca vai ficar satisfeita com o que tu fazes. Porque há gente que nunca vai ficar satisfeita com nada que tu possas lembrar-te de fazer. Porque simplesmente não ficam. E há gente que simplesmente quer mandar abaixo. Porque há gente assim, não é? Infelizmente. E tu depois tens esses dois tipos de insultos gratuitos e de ódio gratuito, e que tu depois tens é que saber filtrar o feedback e ver o que é construtivo, o que é que não é construtivo. Mas a questão aqui depois é, ok, tu podes ter medo de receber este tipo de feedback não construtivo e destrutivo até. Sim. Porque pode não ser construtivo, mas pode mesmo mandar abaixo.
Mas a questão é, por teres medo de não o fazer, por teres medo de o receber, vais deixar de fazer as tuas coisas? Vais parar de fazer? Eu sinto que isso aí é dar poder às pessoas, é dar esse tal poder destrutivo a essas pessoas, não é? Exatamente. Acho que as pessoas não gostam e não te dão um motivo e não te tentam ajudar a crescer, porque as pessoas também podem não gostar e não estarem com pachorra para te dizerem no que é que tens de melhorar. Pronto, se a pessoa não te quer ajudar, também que não se meta à tua frente, não é? Exatamente. Eu estive a ver um vídeo agora, antes de ter saído, eu estive a ver um vídeo de um gajo a dizer que se tu és um produtor, um aspirante a produtor de música, e se vais para um meio, e se publicas o teu trabalho num meio em que só há, tal como tu, aspirantes a produtores de música, tu vais receber críticas, tanto, sejam elas construtivas ou destrutivas. Vais receber críticas de pessoas que estão no teu patamar e que, tal como tu, estão a tentar perceber o que fazer. Tu depois também tens que saber, para não ires abaixo, tens que saber para que público é que tu queres direcionar o teu trabalho. Não é? Isso lembra-me uma frase que a malta do Yes Theory uma vez disse, que eu fiquei com ela porque era qualquer coisa como: não há nada pior para matar um sonho do que dizê-lo a pessoas com mentes pequenas e com mentalidades fechadas. Porque se tu tens um sonho, por mais macabro que seja e por mais difícil de atingir que seja, e se estás a trabalhar para aí, mostra a pessoas que te puxem para cima e que te... Mostra às pessoas que tu sabes que te vão apoiar nesse sonho. Claro, mas de uma forma realista também, não é? Não é... Sim. E que para te criticar, que te vão criticar de forma a que tu melhores e que mais rapidamente alcances esse sonho, não é? Não quero também ninguém que me ouça a cantar e a tocar o ukulele e diga que eu sou a Cristina Aguilera, não é? Deixem-me estar, eu sei que não canto nada, mas se me disserem ao contrário, olha, tenta reduzir a tua voz aqui um bocado, tenta... Eu nem sei que tipo de críticas é que se pode fazer no mundo da música para melhorar, percebes? É este o ponto de falta de cultura musical que eu tenho. Mas acho que é mais por aí, pelas críticas construtivas. Claro. Agora, a última pergunta que eu tinha aqui no medo, e era aquela que ligava à sanidade mental, era: tu sentes que o medo contribui para a tua sanidade, para o melhoramento da tua sanidade mental, ou para a deterioração da mesma? Como assim? Por exemplo, eu vou-te dar o meu exemplo. Ok. Eu sinto que o medo, mais concretamente a superação dos meus medos, como estava a dizer, ou seja, por exemplo, eu conheço uma pessoa e penso, e mandar mensagem, e se a pessoa me manda para trás? Será que devo? Será que não devo? Será que... Só o facto de eu mandar a mensagem, mesmo que a pessoa depois ignore completamente, não é? Só o facto de eu mandar uma mensagem e de tirar as coisas do sistema, isto é um exemplo parvo, mas que acho que representa bem. Não é. Sinto porque é um medo muito real nas pessoas da nossa idade, por isso não é parvo. Eu sinto que cresce muito. Sinto que, mesmo que a pessoa me diga que não e que nem quer falar comigo sequer, que nem está para aí virada, ou até nem responde, nem abre a mensagem, eu mandei. E só o facto de eu ter mandado já me diz a mim mesmo: tu estavas com medo de o fazer, mas fizeste-o. Tu conseguiste fazer, conseguiste para ti à prova. E isso, eu sinto que nesse aspecto melhora a minha sanidade mental, porque ponho-me à prova e cresço. O medo ajuda-me a crescer. A superação do medo, não é? É isso, porque... Eu não sei se isso é diretamente ligado à sanidade mental ou se é ligado a uma visão que tu tenhas de ti próprio e de agir no mundo. Porque tu podes... O facto de tu acabares por ultrapassar um medo não é que
a tua sanidade mental tenha melhorado, porque isso nem sequer era o problema em primeiro lugar. É que tenhas, talvez essa escolha e essa superação te faça mudar um bocado a perspectiva que tu tens em relação a esse tipo de medos. Mas que se Não é? calhar, ou seja, se calhar o facto de tu superares estes teus medos faz-te ter uma visão uma visão que ao longo do tempo se modifica de ti próprio, ou seja, sentes-te mais confortável contigo e sentes que por sua vez tens gostas mais de ti e que por sua vez pode-te ajudar a melhorar a tua saúde mental, porque não é? Tu não confiares em ti mesmo e não gostares de ti, não sei. Sim, sim. Mas não sei até que ponto é que o medo contribui para o meu bem-estar mental ou para o meu mal-estar mental. Não sei até que ponto. No meu caso, talvez para o mal-estar. Porque eu não tenho uma capacidade muito grande de superar medos. Sim. Então eu acho que acaba só por acumular e aumentar e ser cada vez mais pesado. Ou seja, fechas portas, começas a sentir-te mais fechado, não é? Yeah. Começo a sentir a necessidade de escapar. Lá está, é quase como um instinto de sobrevivência que se torna mais constante e mais recorrente. Pois. Não E sei. então, Lá olha, está. para que. Desculpa. Eu acho que isso vai muito do que. Não. Eu acho que isso vai muito do que. Da forma como cada pessoa encara o medo. Porque se fores uma pessoa que consegue superar facilmente os teus medos, o medo, ou a superação deles, neste caso, pode te tornar uma pessoa melhor e pode-te dar uma outra visão da vida que tu não tinhas. Mas no caso de uma pessoa mais instável ou uma pessoa que tenha mais dificuldades em superá-los ou que seja mais instável emocionalmente, o medo pode ser destrutivo. Pois. Acho que sim. Para acabarmos numa onda mais positiva, o que é que tu achas que devemos fazer, tanto pessoalmente como em grupo, ou seja, porque devemos estar aqui uns para os outros, Sim. para superarmos os nossos medos e para crescermos pessoalmente? Falar sobre ele. Como nós estamos a fazer neste momento. Falar sobre ele. Boa, não tinha pensado nisso. Estava a esperar assim numa resposta muito... Mas acho que sim, acho que Acho como simples tudo, e não é? eficaz. Acho que é simples e eficaz. Acho que é como todos os problemas, porque depois os medos... Exatamente. Acho que o facto de nós falarmos deles e não nos deixarmos dentro da nossa cabeça a remoer e falarmos com era isso que estávamos a dizer há bocado, com pessoas que se calhar que interessam, né? Não é falar com qualquer um, é falar com as pessoas que estão lá para nós, se calhar, e ao falarmos também vamos acabar por confrontar os medos com a racionalidade e acabamos por se calhar perceber que nem é preciso ter medo no primeiro lugar, não é? E é enfrentá-los de cornos. É enfrentá-los com coragem. Eu juro que estava a ficar muito surpreendido. Estavas super controladinho, assim, olha. Mas acho que sim. Enfrentá-los de cornos. E acabámos assim, acho que nem. Acho que sim. Acho que tens um bom título para isso. Enfrentá-los de cornos. Pronto. Enfrentá-los de cornos. Olha, muito obrigado.